Olha, então você já mudou. Tempo. Santidade, pois eu quero te ver, mas é impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver. Santo, tu és santo, santo Deus. Tem que trazer a pessoa, arraste para cá a pessoa. A Bíblia diz, ó, força-os a entrar, né? Você fica lá e traz, manhã cedo, vai na casa da pessoa, espera e tal, e traz a pessoa, tá bom? Jesus vai salvar. É só trazer para Jesus faz o resto. Vamos então continuar aí. Nós temos aí três. Isso. O que você vai ensinar então? Então, essencialmente, principalmente o quê? A Bíblia, né? Eu vou continuar falando do departamento infantil, já falando da quase saia. Agora eu vou falar de outra coisa que acontece no departamento infantil. Você chega lá e um pai de família que trabalha, às vezes a mãe também trabalha, essas crianças quase não tem nada de estudo bíblico, de ensino bíblico. Aí você acha o seguinte, quem o pai confia? Ele fala assim, não, meus filhos estão indo para a escola bíblica dominical. Aí ele chega lá e fala, deixa eu ver como é que meus filhos estão aprendendo a Bíblia lá. Aí chega na classe e os meninos estão tendo aula de música. Não estão aprendendo nada da Bíblia, estão tendo aula de música. O horário de aula de música é outro. Escola Bíblica Dominical para estudar a Bíblia. Então nós temos que mudar isso urgente, porque as crianças estão crescendo e na adolescência estão se desviando do Evangelho. E os jovens, quando chegam na faculdade, na universidade, vira tudo 007, tudo agente secreta. Procura um crente na universidade de ver. Não acha nenhum. Viraram tudo agente secreto. Não acha não. Por quê? Porque eles têm um impacto, eles vão ter um contato com quem ensina filosofia e um punhado de outras besteiras. E ao invés dele combater, ao invés dele dizer que o professor está errado, que o ensino está errado, não, ele aceita e finge que não é crente. Ninguém sabe que ele é crente. Estão se desviando, nossos jovens estão todos se desviando quando chega na universidade, na faculdade, porque não combate os falsos ensinos. Eles acham melhor aceitar, fazer de conta que não é crente e pronto. Porque não tiveram base bíblica, não tiveram ensino. Então nós temos que ensinar. E a escola bíblica dominical das crianças tem essa responsabilidade muito grande de ensinar essas crianças a Bíblia, de ensinar princípios bíblicos. Colégio não ensina moral,
colégio não ensina caráter. Pelo contrário, lá no colégio aprende a não ter caráter, a não ter moral. O que pode mudar a vida das crianças, dos nossos filhos, é o ensino bíblico. Esse muda caráter. Tá? Então, ensino bíblico, essencialmente bíblico. Então vamos estudar a Bíblia. Você pode ter 500 mil livros, é muito bom ter livro, mas você tem que priorizar a Bíblia, ler a Bíblia todinha e muitas vezes, e estudar essa Bíblia. Isso é muito importante. Então, se você quer ensinar a Bíblia, você tem que aprender a Bíblia, tem que estudar muito a Bíblia. Tá? Nós damos sempre um conselho. Lá em casa, todos, ali minha filha, minha esposa, a meu gêmeo, sabe? A gente vai almoçar, vamos ler o capítulo da Bíblia antes. Então você pode fazer isso na sua casa. Leia junto com a sua família, ou de manhã. A Bíblia diz o quê? Levantando, caminhando, deitando, todo lugar. No momento você vai achar essa família sua, para você ler o capítulo da Bíblia juntos. Faça isso. É muito importante. E eu ensino sempre para as mães, que às vezes você vai fazer isso na sua casa, você diz, não, mãe, não sei o que, não sei o que. É muito simples, mas dá certo. Você vai fazer o seguinte: na hora do almoço, você chama a família, bota a comida em cima da mesa, pega a Bíblia, fala, vamos ler o capítulo da Bíblia. Se alguém falar, não sei o que, você pega uma mão de sal, coloca assim em cima da comida. Fala, vamos ler a Bíblia. Todo mundo vai falar, pode ler, eu gosto muito da Bíblia, pode ler. Pronto, acabou o problema. Né? Todo mundo vai aceitar e ficar satisfeito, viu? Então você lê a Bíblia, lá em casa todos já leram a Bíblia toda, muitas vezes. Por quê? Nós lemos desde que início a Bíblia todo dia, o capítulo da Bíblia. É importante você ler, tá? Agora, quem nunca leu a Bíblia toda, ele tem um problema sério de saúde. E aí a gente receita. Quem está com problema de saúde, a gente receita comprimidos do doentes. Aí você vai tomar, a partir de hoje, você vai tomar 4 comprimidos ao dia. Você vai ficar livre dessa doença. Na hora que você levantar de manhã cedo, você toma um comprimido. Na hora do almoço, um comprimido. Na hora da janta, um comprimido. E na hora de dormir, outro comprimido. Esse comprimido chama-se um capítulo da Bíblia. Pronto. É um capítulo da Bíblia na hora que acorda, um na hora do almoço, um na hora da janta e um na hora de dormir. Sabe o que acontece? Daqui um ano, pronto, já leu a Bíblia toda. Olha como é que é fácil. Quanto tempo demora para ler o capítulo da Bíblia? 5 minutos. Olha como é que é fácil ler a Bíblia. Toma 4 comprimidos da Bíblia. Tá? Faça isso na sua casa. Você tem filho pequeno, então é mais fácil, né? Quando esses meninos aprendem, bota o salzinho lá, eles aprendem ligeiro, né? Então, Bíblia, viu? É importante conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia como palavra de Deus, tá? Localize os livros direitinho, aprende onde é que está. Tem gente que fica, quando fala, vamos ler o livro tal, ele fica, eu acho que na minha Bíblia não tem esse livro. Nunca vi esse livro aqui na minha Bíblia. Não acha, não leio. Eu preciso ler. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. É para nós conversarmos com Ele, consultar as coisas para Ele. Vai ler a Bíblia? Diga, Espírito Santo, o que quer dizer isso aqui? Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Mas o que adianta Jesus dizer, Ele vos ensinará, se você nunca pergunta nada para Ele? Mora com a pessoa dentro de você e você nunca fala com Ele. Parece que Ele nem existe para você. Vai viajar, nem pergunta, o que o senhor acha? Vou ou não vou? Pergunta nada, não quer saber a opinião dele. Como é que uma pessoa vive dentro de você? Sabe tudo a seu respeito, sabe mais a seu respeito que você mesmo. E você nunca fala com ele. Nunca pergunta a opinião dele sobre nada. Então, conhecer Cristo como Salvador, mas também Rei. Está no comando, tá? Consulte, pergunte. Vai casar? É muito. É esse mesmo? É esse mesmo? Você escolheu? Você que escolheu? Vamos fazer um teste. Se for, vai acontecer assim. A imperatriz pastor assim, né? Ele disse, Jesus,
quero que você arranje uma noiva para mim. Eu quero do seu jeitinho. E aí ele saiu para a rua. Passava aquelas músicas, violão. Jesus é essa, Jesus é essa, Jesus. E ele dizia, Jesus, a primeira que falar comigo é essa que eu vou casar com ela. Aí passava aquela menina bonita, ele entrava na frente para ver se ela falava com ele. Jesus é essa, gente. Aí um monte de mocinha assim passando, moça, e ele olhou assim e tal. Agora não é possível, Jesus, não tem que escolher, Jesus. Tem que ser agora. Aí, lá no meio da moça, uma falou assim, vai. Aí quando a moça saiu da frente, era feinha, mais velha do que ele. Feinha. Falou, Jesus, só se enganou. Não é essa, não, só se enganou. Foi. Caramba. Eu queria um violão, eu olhei, imaginei, sonhei com uma mulher muito linda, bonita, novinha, deixa eu me arranjar uma coisa dessa, né? Mas casou com ela, viveu a vida inteira com ela, né? Mas tem muita gente que faz isso, faz o prato com Jesus, Jesus fala assim, peraí, me agradou não. Então ele sabe o futuro, gente, a vantagem de Deus, você consulta Deus, ele sabe o futuro. Então você pode confiar 100%. Ele sabe o futuro, né? Então, conhecendo o que? Materiais auxiliares e afins. Então você vai ler a Bíblia e a base sua é a Bíblia. Agora, será que você precisa também ler livros? É claro que precisa. Os alunos estão atualizados, você desatualizado. Então você precisa estudar, conhecer o que está acontecendo no mundo. A mentalidade, a visão do crente não pode ser só o que você está vendo aqui. Você tem que olhar o mundo lá de cima, do jeito que Deus olha. Deus olha todo mundo e vê as situações do mundo, o que está acontecendo no mundo. Então você tem que ter uma visão geral. Aquela visão, né, que a gente diz que é a visão de águia, né? O crente tem uma visão de águia. Ele olha lá de cima, enxerga para todo lado. O crente não pode enxergar só na frente dele. Você pode, por exemplo, todo dia orar intercedendo, orar pelos países, apresenta a Deus, o país tal, o país tal, o país tal. Ora por esses países, ora por esses cristãos que estão morrendo. É papel do crente, é importante isso. Intercessão é um dos ministérios mais importantes hoje que tem na igreja. Mas por que ninguém gosta desse ministério? É simples, não aparece. Você não é exaltado, não é valorizado, não vai ganhar cargo na igreja por causa disso, não vai ganhar dinheiro com isso. Então você não quer. Mas se você disser para o Espírito Santo, eu quero ser intercessor, eu quero orar todo dia, vou levantar de madrugada para orar pelas nações, pelos povos, ele vai te usar, vai te acordar. De repente te acorda 4 horas da manhã, e você vai orar, você começa a sentir até dor crescendo, chorando. Você está orando por uma nação, por uma situação, você nem sabe, e Deus está te usando. Aqui nós dizemos, Deus ia destruir, e disse, procurei um só, colocasse na brecha perante mim, não achei nenhum. A pessoa, destruir Jerusalém, não achou nenhuma pessoa que interceder. Nós temos que interceder. Quer ver como é que a intercessão funciona? Quando Deus, né? Nós falamos já. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, fala com Abraão. Abraão intercede. Agora veja só, o que acontece quando Deus vai destruir, os anjos vão para lá? O que acontece? O que diz lá na Bíblia? A Bíblia diz assim: lembrou-se Deus de Abraão e livrou o Ló. Não lembrou de Ló. Deus não estava preocupado com Ló. Mas quando Abraão intercede por Ló, então a Bíblia diz: Deus lembrou-se de Abraão, a oração que Abraão fez, e livrou Ló. Senão ia morrer todo mundo, não ia escapar em ninguém dele. Mas o Ló escapou, não é? Então veja só, por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Às vezes, irmão, você vê, o avião caiu, morreu todo mundo, lá sobrou 2 pessoas, morreu não. Vai ver, tinha uma mãe de joelho lá, tinha um pai, orando, intercedendo. Tá? Lembre-se disso. É muita gente que escapa coisas terríveis, porque tem uma mãe, tem um pai, tem alguém orando por ele. Então ore, interceda. Professor, seus alunos, pegue o nome de cada um, endereço direitinho, todo dia. Jesus, Deus aluno, fulano tal. Ore pelos seus alunos.
Você vai ver sua classe mudar. Ore por eles. Conhecendo os alunos, isso aí, então, a psicologia de cada grupo de idade. Já falando disso aí, né? Cada grupo se comporta de um jeito. O ensino com a criança de um jeito, o ensino com o adulto. Criança, por exemplo, o que acontece com a criança? A criança não para 5 minutos em lugar nenhum. Ele não para o olhar dele 5 minutos em lugar nenhum. A criança, ele fica olhando para lá, para cá, corre para lá, corre para cá. Mas se você perguntar quem é que pregou, ele sabe. Mas quem é que pregou? Ele sabe quem é que pregou. Mas ele não estava olhando. Porque ele faz várias coisas ao mesmo tempo, não está prestando atenção. É que nem mulher, né? Homem, se você mandar o homem fazer uma coisa, o que acontece? Olha o leite aí, para ferver. Ele fica olhando. Se alguém falar assim, oi, pronto, já esqueceu do leite. Já entornou já. Só faz uma coisa de cada vez, né? Já a mulher não. A mulher está lavando vasilha, está com o pé lá para ir no lixo, botar as coisas, está olhando o menino também. Às vezes está assistindo o jornal na televisão, se alguém falar dela lá dentro, o que é mesmo aí? Faz tudo ao mesmo tempo, né? É diferente, homem e mulher, né? Então, você sabe, criança é difícil. Por que criança precisa de um flanelógrafo, ou precisa lá de um EVA, né? Uma cartolina, de um isopor, você fazer as coisas? Por quê? Porque criança, para prender a atenção dele, precisa de alguma coisa, senão ele não presta atenção, não tem jeito. Então, o estudo, o ensino, cada faixa etária tem a sua exigência. Basta você se preparar para a sua faixa etária que você está dando aula para ela. Conhecendo a Bíblia. Então, conhecendo a Bíblia, irmão, isso aí exige que não só você leia, mas você estude. Estude a Bíblia. Principalmente pegando o quê? Textos e contextos. Por exemplo, você vai lá em Gálatas. Paulo diz assim, vou falar aqui sobre maldição. Tem crente que até hoje acredita em maldição. Né? Não, irmão, eu tenho uma maldição, não sei o que, família, não sei o que. Irmão, você aceitou Jesus? No dia que você aceitou Jesus, você morreu. Se tinha uma maldição, morreu junto. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Então, se tinha uma maldição na sua vida, morreu, acabou. Paulo diz assim, olha, Gálatas 3:13, diz, maldito, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que morrer no madeiro, né? Então veja só, onde ele tirou isso? Lá no Antigo Testamento, o Deuteronômio diz que lá o filho era rebelde, o pai pegava, ia lá nos juízes, lá e dizia, esse menino não presta, não me obedece, é rebelde, aí pendurava o menino na árvore, né? E lá dizia assim, ó, ele é maldito de Deus, mas não deixa ele para outro dia não pode ficar lá não, ele vai morrer aí, mas não pode ficar para outro dia, tem que tirar no mesmo dia, ele é maldito de Deus. Lá, Paulo tirou, foi de lá. Então você vai vendo o que é um texto e um contexto. Mas onde é que tem isso? O que é revelação na Bíblia? É isso. Deus pega uma coisa que tem no Novo Testamento e aí pega outra coisa que tem no Antigo Testamento, liga uma com a outra e fala, agora eu entendi. É mais simples de ser. Falou, mas eu nunca consegui entender isso. Pois é, mas estava lá na Bíblia. Tem gente que nem sabe as coisas que tem na Bíblia, você nem imagina. Então nós vimos aí, por exemplo, nessa lição agora, mexer no ninho de passarinho. Deus diz, olha, quando você encontrar um ninho de passarinho, não pegue a mãe junto com o filhote. Por quê? Você vai acabar com a família, correr com a família. Lá diz assim, pegue só o filhote. Por quê? Você vai pegar o filhote, a mãe vai botar outro ovo e a família vai continuar. Você não prejudicou a família, não vai acabar com a família. Tem isso na Bíblia? Tem. Você leu? Nunca viu. Ah, eu vou na pescaria, irmão, como é que eu faço? Tá aquela dorzinha de barriga aqui, que eu faço? Ensina na Bíblia o que você faz? Tem na Bíblia. Você nunca viu, mas tem lá. Fala assim, olha, todo soldado israelita, toda pessoa do Israel, não podia fazer suas necessidades no acampamento, não, tinha que sair lá fora. E todos eles carregavam a vasinha na cintura. Ia lá, abria um buraquinho, fazia e tapava de novo. Você nunca viu isso na Bíblia, mas está lá. Tem tanta coisa na Bíblia que você nem sonhou que tem, mas está lá. Não é? Mas então, vamos ver lá. Vamos continuar ali, que nós vamos contar essas coisas, foi demais. Conhecendo então
a Bíblia, conheça a Bíblia, leia para aprender mesmo. Pergunte ao Espírito Santo, sempre. Você lê, tem alguma dúvida? Escreve, vai orar e fala: Espírito Santo, nossa, o que entender esse negócio? O que quer dizer isso aqui? Pronto, daqui a pouquinho você vai orar e lê o cartão. Pronto, você vai lá, pronto, a solução está aqui. Fácil, não é? Tem coisas, irmão, está tão pertinho de nós, a gente não vê. Olha lá, será que Deus criou alguma água para H beber? Não. Ela estava morrendo de sede aqui, e do lado dela tinha uma fonte de água. Deus não fez a fonte, já estava lá. E ela morrendo com o menino aqui de sede. O que Deus fez? Abriu o olho dela para enxergar a fonte, estava encostadinha nela. Às vezes você está desesperado, morrendo, doido. Deus me abandonou, e a solução está bem pertinho. Deus só faz: menino, enxerga, menino. Aí você: não tinha visto isso aí. Não? Então não se desespere nunca. A solução está bem pertinho de você, você que não está enxergando. Aprendemos que uma coisa interessante naqueles estudos ali, por exemplo, a unção de Deus. A unção de Deus está na gente, fica na gente, parece uma roupa. Alô, Eliseu morreu, jogaram um morto em cima do Eliseu e o morto saiu vivo. Mas o Eliseu já estava morto. Deus está mostrando para nós o quê? Gente, não é a pessoa, é o meu poder, minha unção que está na pessoa, não é a pessoa. Tem gente que acha que é a pessoa. Tem gente adorando homem por aí. Não, irmão, não é a pessoa, não. É a unção de Deus que está na pessoa. Se sair Deus da pessoa, acabou. É um homem com qualquer outro, vale nada, não presta para nada. Então o que importa é a unção de Deus. Por isso que o homem bateu lá no osso de Eliseu e pulou, né? Por quê? Porque faltava um milagre para ser cumprido. Não precisava do Eliseu vivo, precisava do poder de Deus, certo? Mas o que você aprendeu com o livro de Daniel? Não adianta falar: Daniel era um homem de oração, uma bênção, Deus era com ele. Mas você não vai fazer nada para ser igual a Daniel. Qual o segredo do Daniel? Oração. Oração. Irmão, não tem gente, eu acho que no mundo inteiro não tem gente que ora menos que brasileiro. Acho que não tem, não. Para na Coreia. Vai ver. Convida um americano para pregar aqui. Vai no hotel pegar ele, seria, de manhã. Está lá deitado no chão. Passou a noite inteirinha orando. Brasileiro, 15 minutinhos, acha que orou. É oração é oração mesmo. Sua oração acaba quando você ouve Deus falar com você. Você vai orar, falar com Deus. Oração é diálogo, falar com Deus. Você fala, mas você tem que ouvir a resposta. Então quando é que eu termino minha oração? Na hora que Deus fala comigo. Então eu vou orar até Deus falar comigo. Não posso parar de orar enquanto Ele falar comigo. Porque eu estou conversando com alguém quando eu estou orando. Não é um monólogo. Então você tem que orar mais. Muito mais, mas é muito mais. A gente ora pouco demais. Então, para o ensino ser eficiente, é indispensável que o professor saiba o que deve ensinar, como utilizar os meios pelos quais os alunos possam aprender e para que os alunos vão aprender. O professor ideal é aquele que assume a responsabilidade dos resultados negativos, né? E diz o quê? A culpa é minha. Pode perguntar para qualquer professor: professor, por que a sua classe está diminuindo tantos alunos? Estão esses alunos, irmão, corrida de Fórmula 1 de manhã cedo, domingo, outros querem ir para a praia, outros querem dormir até tarde, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Deus, não. Não, irmão, faça assim: eu sou culpado. Eu duvido que o professor chegue ao Espírito Santo e que saiba dar uma boa aula. Eu duvido que os alunos sumam. Duvido. Fique botando culpa nos outros, não. Diga: eu é que sou culpado. É igual casamento. Por que casamento acaba?
Porque o marido fica, essa mulher não presta, essa mulher vai... E a mulher fica, esse marido não vale nada, não presta. Fica botando um culpa no outro. Sabe como é que conserta casamento? Não vai ser. Você chama a mulher, vai falar com ela até convencer ela que ela está errada. Ela fala assim, o casamento está acabando, a culpa é minha. Aí você chama o homem e convence ele, vai até falar assim, a culpa é minha. Pronto, acabou, resolveu o problema do casamento. Os dois vão estar de dobro, né? Cada um vai falar assim, a culpa é minha. Pronto, resolveu o problema. E o professor, gente, é isso, a classe acaba, a culpa é do professor. Então, os requisitos e qualificações do professor ideal. Não estar preparado espiritualmente, né? Espiritual ali, preparo espiritual. Isto é, ser cheio, controlado e movido pelo Espírito Santo. Cheio, controlado, movido. Então, direcionado. Quando você começa a conversar com o Espírito Santo, você começa a orar em línguas. Tem gente que não sabe disso até hoje, né? Segredo, grande segredo para você ser usado em milagres, né? Oração em línguas. Nós estudamos sobre isso agora, gente. Quem ora em línguas, que a Bíblia diz, ora bem. 1 Coríntios 14. Quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14. Judas 20 também, né? Fala isso. Quem ora em línguas, fala diretamente com Deus. Ninguém tem. Olha só, é tanta vantagem para orar em língua. Você não ora em língua, por quê? Tanta vantagem. Você vai orando. Está lavando vasilha? Está tomando banho? Está orando, está falando. Está dirigindo um carro na rua? Aproveita o tempo. Está falando. Todo o tempo. A Bíblia diz, ore sem cessar, aproveite seu tempo, vai orando. Você está ganhando, não está perdendo tempo, você está ganhando quando você está orando aqui. Você vai sendo fortificado, vai ter mau contato com o Espírito Santo. E aí você começa a perceber que ele vai te guiando, vai para ali, vai para cá, fala aí, faz isso. Então ele vai te orientando. Nós temos que ser orientados. O que diz na Bíblia? Jesus foi para o deserto. Mas quem mandou Jesus para o deserto? Para que ele foi fazer no deserto? A Bíblia diz o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo vai levar a gente para ser tentado pelo diabo? Claro. Como é que você quer ser alguém na obra de Deus se você não for tentado? Deserto é treinamento. Não é coisa ruim, não. É treinamento. Você vai ser fortalecido. Então Deus vai te dar estratégias para vencer o inimigo. Você precisa disso. Talvez você nunca cresceu espiritualmente, porque nunca aceitou a provação, a tentação. Nunca você lutou contra o diabo. Na primeira de passar rasteira você cai. Você treinou, não quis saber. Não é? Não é preciso. Deserto é coisa boa. Passa pelo deserto. Todo treino que passa, sofrimento, angústia, perseguição, você vai crescendo, vai desenvolvendo. E a Bíblia diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Você já passou por isso? Ensina a mais nova a passar, né? Ajude elas a passar. Então, preparado espiritualmente, cheio, controlado, ouvido pelo Espírito Santo. Não é ter fogo na labareda. Tem crente que tem fogo na labareda, né? Tem uma festa, aí ele está e fala em língua, que é uma beleza. Passa o resto do ano todinho sem falar em língua. Esfriou, né? A Bíblia diz o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É fogo de Deus, viu? Que tem uns fogos por aí estranhos. Não tem? Já fui em igreja que o pessoal toca um forró e o povo, os crentes saem todo louco aqui dançando. É um fogo estranho. Quando acaba a música, senta ali. Quando o pregador começa a pregar, eles vão tomar água no banheiro. Um fogo estranho. Não é? Sabe por que Deus matou aqueles dois meninos? Nadab e Abiú. Fogo estranho que eles ofereceram. Falaram assim:
pegar aquele fogo lá que Deus mandou do céu. Vamos fazer nós mesmo um foguinho aqui. Bota um foguinho aqui nosso mesmo, um foguinho aqui. Deus torrou os dois. E cara, você aprender a mexer com fogo estranho. Porque o fogo que era usado para ser usado é o que desceu do céu. O fogo de Deus. Mas tem muita gente fabricando fogo aí. Então, fogo, não seja labareda só. Tá? Tem que ser aquela brasa viva, o tempo todo queimando, todo dia cheio do Espírito Santo. Todo dia você fala em línguas, todo dia você está alegre com Deus, todo dia está lendo a Bíblia, está orando, está buscando a Deus. Então, o preparo espiritual nos faz ter intimidade com Deus e libertar, então, libertador das revelações de Deus. Então você passa a ser canal de Deus para transmitir o que Deus quer transmitir, para fazer o que Deus quer fazer. Então você passa a ser um canal. Então Deus usa você para fazer o que Ele quer fazer, para falar o que Ele quer falar. Então Ele te leva onde Ele quer. Então você vai muitas vezes em lugar que você nunca pensou ir, você nem queria ir, mas Deus te leva lá, porque Ele tem alguma coisa para fazer. E se você permite que Ele te use, então Ele vai te usar, Ele vai te levar onde Ele quer. Nós vamos orar agora, o tempo está acabando, rapidinho, para não acabar o tempo. Então nós vamos orar agora. Eu quero orar primeiro pelos irmãos que já são batizados do Espírito Santo, mas você ainda não está falando em língua todo dia, ou você já falou, mas não está falando mais. É uma renovação, tem que ter uma renovação, tem que começar novamente esse contato íntimo com o Espírito Santo. Essa renovação, aquela alegria, sentir o fogo de Deus na sua vida, aquela alegria que você sentia antes quando você foi batizado do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, rapidinho. Olha aí, Jesus renovado, olha aí, Jesus renovado, e a chulha, olha aí o outro renovado aí, ó, já foi renovado, ó. Olha aí, Jesus renovando aí. Aleluia. Espírito, vem. É você quem vem me tocar quando estou no lugar secreto. É você quem sopra
enxuga minhas lágrimas. É você quem intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. É a ti que eu chamo, amigo mais chegado que o irmão. Espírito Santo, te adoro. Espírito Santo de Deus, te adoro. Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo de Deus, te adoro. Espírito Santo. No meio da noite eu ouço uma voz me chamar. É o meu amado que está à porta, ele quer entrar num lindo romance pela madrugada, viendo em adoração. Ele quer me levar ao caminho do seu coração. Eu te quero, Espírito Santo de Deus, te quero.